Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este terceiro trimestre de 2013 estudando as revistas da CPAD com o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, com o tema Jesus, um modelo ideal de humildade. O nosso textuário diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Nossa verdade prática diz: Jesus Cristo é o nosso modelo ideal de submissão, humildade e serviço. Então, quando Paulo diz aí, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus deve existir em cada um de nós, então qual sentimento ele está se referindo? Ele está dizendo exatamente essas três coisas que Jesus demonstrou para nós e que nós devemos imitá-lo nisso. É aí submissão, é a humildade e o serviço prestado a Deus. Então, em tudo, ele foi submisso, foi de tal maneira submisso, apesar de ser Deus, de ser igual a Deus, ele veio ao mundo para exercer, para se tornar homem, porque a salvação só era possível através de um homem, mas um homem que nunca pecou. Como não foi encontrado esse homem, Jesus veio e se fez homem. E ele então pôde levar sobre ele os nossos pecados e morrer por nós na cruz. Então ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se submeteu ao que era necessário fazer para a salvação do homem. Também ele foi humilde. Para que ele pudesse fazer isso, ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de assumir as prerrogativas de Deus. Quando ele veio à terra, ele poderia vir para reinar sobre a terra, mas ele não veio fazer isso. Ele poderia nascer no berço de ouro, mas ele não fez isso. Então ele se humilhou, ele aceitou se tornar homem e um homem comum. Aceitou viver uma vida de pobreza. Por isso que Paulo diz, sendo rico, por amor de nós se fez pobre. Aceitou viver uma vida de pobre, de trabalhador. Aceitou nascer em uma manjedoura. Veja bem o tamanho da humildade. Porque alguém sendo pobre e viver como pobre é uma coisa. Agora alguém sendo rico e vir à terra viver como pobre, aí tem que ser humilde para fazer isso. Seria como se a presidente aí do Brasil de repente viesse à rua, colocasse uma roupa normal e fosse andar pelas ruas aí, trabalhar como qualquer um de nós, ganhar o salário que cada um de nós ganhamos, viver como cada um de nós para experimentar o que é ser a pessoa normal. Seria mais ou menos isso para você entender. Então Jesus se humilhou, veio viver como homem e um homem pobre. Veio comer como os pobres comiam, veio trabalhar como os pobres trabalhavam, veio andar a pé na poeira como os pobres andavam. Então ele se humilhou, se tornou como um de nós. E também nós vamos ver que ele prestou aí um serviço, ou seja, ele escolheu obedecer a Deus em tudo, até na morte. Então ele prestou o serviço, ele veio cumprir uma tarefa. Deus, Pai, planejou a salvação do ser humano através de um homem. Era necessário que um homem assumisse o pecado de todos e morresse no lugar de todos. Então ele prestou esse serviço, ele veio executar essa tarefa. O Espírito Santo vem revelando isso aos homens. Veja bem que aí trabalha a Trindade. Então Deus Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo revela. Glória a Deus.
Vamos à leitura bíblica em classe que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Então vamos meditar aí na nossa leitura. Essa lição é uma lição extremamente teológica. Se nós formos entrar em discussão sobre, por exemplo, kenosis, né? Falar aí sobre a encarnação de Jesus, só aí existe uma disputa teológica muito grande, uma confusão muito grande que se faz em torno disso, principalmente pelos espíritas que diz que Jesus reencarnou, ou que se tornou um espírito puro e encarnou aqui no ser humano e tal. Isso aí vai dar uma confusão terrível. Então, é uma lição que fala sobre a vinda de Jesus para nascer como homem na terra. Existe aí muita discussão para falar sobre isso, e sobre a exaltação de Jesus, sobre esse comportar dele, esse assumir a posição de homem, deixar a glória de Deus. Então existe muita confusão e, infelizmente, isso tem atrapalhado muita gente, e dentro das igrejas evangélicas existem muitos que estão errados aí, ensinando erradamente a palavra de Deus, dizendo que Jesus era apenas homem, deixou de ser Deus quando estava na terra. E isso é uma grande mentira, um grande engano, e nós vamos ver pela palavra de Deus que quando a pessoa age assim, ensinando assim, ela está debaixo de um espírito maligno, de um demônio que tenta aí torcer a palavra de Deus, que tenta torcer a obra de Jesus, que tenta diminuir a obra de Jesus, que tenta diminuir Jesus perante os homens. Então é um perigo muito grande. Nós temos que saber, Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus quando veio à terra. Se Jesus deixasse de ser Deus por um minuto, o mundo se acabava, porque todas as coisas são sustentadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nele está a vida, está o controle, todas as coisas subsistem por Ele. Então Ele não pode deixar de ser Deus um minutinho só, senão acaba tudo. Infelizmente, como as pessoas sabem muito pouco a respeito de Jesus, não têm o conhecimento dele, ficam torcendo a palavra de Deus. Principalmente as pessoas que estão em pecado. Quer ver um crente começar a ensinar sobre isso? É quando ele está em pecado. Aí ele começa a divulgar essa falsa doutrina de que Jesus era apenas homem. Então Paulo diz aqui para nós: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele vai dizer aí que tipo de sentimento é esse que havia em Jesus e que nós devemos ter também esse tipo de sentimento. Então fala aí da submissão de Jesus ao Pai, fala dessa humilhação de Jesus, vindo nascer na terra como homem, nascer pobre, viver como pobre, andar como pobre, fazer tudo como uma pessoa normal, e não só o normal, mas uma pessoa pobre, uma pessoa que não tinha condições financeiras, não tinha riqueza. Então é uma humilhação muito grande. Dono de tudo, viver como
necessitado de tudo. E também fala aí do serviço prestado. Ele veio executar uma tarefa, ele não veio para reinar, ele não veio para se dar bem, para viver bem, não veio aqui para ser o tal, não, ele veio se humilhar e ele veio prestar um serviço, ele veio fazer uma obra aqui na terra, ele veio preparar homens para assumir o papel de representantes de Cristo no futuro, para formar a igreja, e depois de fazer isso, de treinar esses homens, ele iria então levar sobre si os nossos pecados e morrer na cruz em nosso lugar. Então ele veio cumprir uma tarefa e ele cumpriu integralmente essa tarefa. Ele realizou a obra que estava para ele realizar. Então Paulo explica aí que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, antes de existir o mundo, antes de existir qualquer coisa, Jesus existe, ele é Deus. E ele então, para vir salvar os homens, precisava ser homem. Olha, o plano de redenção de Deus dizia o seguinte: é preciso haver na terra um homem que nunca pecou, e é preciso que esse homem queira, deseje, se entregue no lugar dos outros homens, que ele leve os pecados de todos os homens sobre ele, ele aceite fazer isso. E é necessário então que esse homem morra no lugar de todos, a morte que todos merecem, a morte de cruz, a morte de humilhação. É preciso que ele assuma o papel de todos. Então, ele deverá morrer na cruz, no lugar de todos os homens. Porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro ou numa cruz. Então ele vai se tornar maldição, vai levar os pecados sobre ele. Então, quando os pecados estiverem sobre ele, a maldição estará sobre ele, o juízo de Deus estará sobre ele. Ele deverá pagar pelo pecado de todos, deverá substituir a todos na cruz. É o sacrifício chamado sacrifício vicário, substituto. Então ele deverá substituir a cada um pecador na cruz. Agora, Deus procurou, achou? Não. A Bíblia diz em Romanos 6, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Não havia um homem sequer que pudesse fazer isso. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio à terra. Como não havia um homem, ele veio para se tornar um homem, nascer como homem, viver como homem. E aí então, este homem, sendo gerado do Espírito Santo, ele não nasceu da semente maligna que estava no homem. Porque todos os homens pecaram, todos herdaram a semente maligna que veio de Adão, da desobediência, do pecado. Então todos nasciam já com a semente maligna. E assim todos pecaram. Mas Jesus não nasceu com a semente de Adão. Ele foi concebido no útero virgem de Maria, mas pelo Espírito Santo. Foi uma obra do Espírito Santo. Então Jesus não nasceu com a semente do pecado e ele nunca pecou. Ele, tanto é que ele diz assim: quem me convence do pecado? Então, ninguém o convencia do pecado. Ninguém poderia forçá-lo a pecar. E com todas as tentações que Satanás lançou sobre ele, mesmo assim, ele não cedeu ao pecado. Então ele nunca pecou. Então quando Deus olha agora, ele vê na terra um homem, e este homem nunca pecou. Agora é preciso que este homem se entregue a Deus para fazer o que era preciso fazer, levar sobre ele os nossos pecados. E é o que Jesus faz. Tanto é que na hora da sua oração no Getsêmani, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, o homem não deseja morrer. O ser humano não deseja morrer. Mas, ele diz: faça-se a tua vontade e não a minha. Então não faça a vontade do homem. O homem, jamais um homem assumiria isso. O homem aceitaria morrer no lugar dos outros. E os outros pecadores.